paz de Deus a todos os irmãos. Hoje eu quero dar meu testemunho de como que foi que eu comecei a frequentar a igreja Congregação Cristã no Brasil. Então, um dia eu estava em casa, já há algumas semanas eu não estava bem, estava com muitas dores, muita fraqueza, muita falta de ânimo, estava com muita fraqueza e não me sentia bem. Não tinha vontade de sair da cama, não tinha vontade de me alimentar. Eu já tinha perdido a esperança de tudo, né? Já não estava muito querendo viver mais. E a minha mãe, ela já tinha um tempo que ela estava indo na congregação e sempre me chamava e eu falava que não ia, que eu não estava bem e que eu não ia. Então a minha mãe, ela um dia que eu estava na minha casa, ela disse para mim que ia passar na minha casa e ia me levar de qualquer jeito na igreja, porque eu não estava bem e que Deus tinha algo para falar comigo na igreja, né? Que eu deveria ir lá porque Ele tinha alguma coisa para falar comigo. E o dia foi numa quinta-feira, tem culto na Central às 2 horas da tarde e eu piorei mais, eu fiquei bem pior. Eu me sentia muito mal mesmo, uma dor no peito, eu sentia dor nos ossos, dor no corpo todo, uma dor de cabeça muito forte. E mandei mensagem para minha mãe dizendo que aquele dia eu não ia, porque eu não estava bem. E aí então minha mãe falou para mim assim: sobe, arruma e sobe até a 1h30 da tarde pra gente poder ir. Aí eu falei: mãe, eu tô pior hoje. Aí ela disse pra mim assim: pois é agora que você tem que ir. É arrastando mesmo. Então eu levantei da cama, mal conseguia ficar de pé. E fui colocar minha roupa. E a minha mãe tinha falado pra mim que era pra mim perguntar pra Deus, na hora que eu chegasse na igreja, uma resposta pra minha vida, né? E aí, na hora que eu estava me arrumando, eu não sabia o que eu fazia, qual era a pergunta que eu ia fazer para Deus me responder. E eu estava com muitos problemas, não só financeiro, mas também na minha família, na minha filha, também no meu relacionamento. E muita coisa estava acontecendo e estava desandando, não estava bem. E eu fiquei pensando enquanto me arrumava, o que eu ia perguntar. E aí no pensamento eu falava: ah, Senhor, eu não sei o que eu vou perguntar para o Senhor. Que é tanta coisa, eu não sei o que eu vou perguntar a respeito do que o Senhor tem para falar para mim. E fiquei naquela dúvida do que perguntava para Deus. Um mês atrás disso tudo acontecer, eu estava deitada no meu quarto, na minha cama, e eu olhava para minha vida e eu não via uma saída. E eu falei com o Senhor, no meu pensamento, que todas as pessoas iam atrás do seu pão de cada dia trabalhando e que eu não. E aí eu disse para o Senhor a respeito de uma pessoa que trabalhou comigo no buffet. Falei: ela é sozinha, ela cria o filho, ela cria a filha, o filho está acamado e ela não desiste, ela continua lutando e consegue sobreviver mais a família. E aí também eu falei de uma pessoa, né, que é uma amiga minha, e falei: essa amiga minha também é sozinha e ela custeia os gastos da casa e eu não consigo. E logo após isso eu falei até mesmo a minha cunhada, que tem problemas
problemas psicológicos. Ela trabalha também e consegue sustentar a casa e ajudar as filhas que passam por dificuldade. E eu não consigo fazer nada, Senhor. E aí, um mês depois, que aí foi o momento que eu estava aprontando para ir na igreja, a congregação na central, aqui na minha cidade, eu fiquei na dúvida do que eu ia perguntar para o Senhor. E eu falei, tá bom, eu não sei o que eu vou perguntar. Eu falei com Deus, eu não sei o que eu vou perguntar. Então me arrumei, com muita dificuldade fui para casa da minha mãe. A gente foi para a igreja. E aí, chegando na igreja, a gente ajoelhou, orou. E eu não sabia muito bem como funcionava, como que era, qual que ia ser a hora da palavra, porque eu não entendia. Porque eu tinha ido já com 18 anos, eu fui durante 2 anos como visitante com uma família, que eu morava na casa deles. Mas eu nunca prestei atenção como que era. E então nesse dia com a minha mãe, eu não me lembrava como que era a palavra, como que ela vinha, que hora que ela vinha. Então o ancião nos convidou a estar ajoelhando e orando para buscar a palavra. E eu pensei que naquela hora da oração que a gente ajoelhou, era que a palavra ia vir do Senhor. Então a gente começou a orar de joelhos e logo após um dos irmãos começou a orar e a igreja toda silenciou e eu não conseguia ouvir o que o irmão estava orando. Eu não sabia o que ele estava falando. E aí eu falei com o Senhor, Senhor, se é a palavra que o Senhor está falando, então ela não veio para mim, porque eu não consigo escutar. Eu não sei o que o irmão está falando. Eu não sei escutar o que está falando, então não é para mim. No meu pensamento eu falava com o Senhor. Então, Senhor, se não é para mim, tem alguém aqui dentro dessa igreja que está mais precisado do que eu. Que a situação dela está bem pior do que eu. Então, amém. Eu agradeço por essa pessoa estar recebendo a palavra do Senhor. Eu acreditando que naquela hora era a palavra de Deus. Mas eu não ouvia o que aquele irmão falava, que ele orava. Então, a gente sentou novamente no banco e o ancião pegou a Bíblia e começou a ler. E aí a palavra veio para mim. Quando o ancião abriu a boca e disse: tem uma visitante aqui hoje que o Senhor manda falar para ela que ela não era para estar aqui hoje, porque do jeito que ela estava, ela não ia conseguir, porque o inimigo queria que ela não viesse aqui hoje. Mas ela veio e Deus mandou falar para ela, o Senhor mandou falar para ela que ela pensou sobre 3 mulheres que cuidou e cuida das suas casas, porque trabalha. O Senhor mandou dizer para você que assim como os passarinhos ele tem se alimentado, assim também você vai ser alimentada por ele. E disse também para mim que o Senhor tinha falado para ele que naquela hora que eu estava me arrumando e não sabia sobre o que eu falava com ele, o que eu perguntava para ele, para o Senhor. E aí disse exatamente tudo que eu tinha falado no meu pensamento. Aí o ancião falou: o Senhor mandou falar que você não sabia se perguntava sobre a sua família, sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida financeira. Foi falando tudo que eu tinha falado no meu pensamento com o Senhor. E que eu estava confusa, e estava mesmo.
Então eu sabia que Deus naquela hora estava falando comigo. E eu fiquei com o coração cheio de alegria. Eu fiquei com o coração cheio de alegria e muito feliz por saber que o Senhor estava comigo mesmo naqueles momentos difíceis que eu estava passando. E que através de uma ancião na igreja congregação, ele usou para falar comigo. E eu sabia que não era para outra pessoa, mas sim que era comigo. Porque ele falou de todos os meus pensamentos, que eu jamais abria minha boca. Mas ele ouviu meus pensamentos, porque o Senhor pode, ele ouve nossos pensamentos. Mas o inimigo, ele não pode ouvir. Então eu sabia que era a resposta do Senhor. E ele dizia para mim, o ancião, que o Senhor mandou dizer para mim que me amava muito, que me ama muito, e que eu sou a menina dos olhos dele, e que ele vai honrar a minha vida e a minha casa, porque ele me ama muito. Então meu coração se encheu de alegria, de paz, e eu fiquei muito feliz, comecei a chorar, porque eu falei, glória a Deus, porque o Senhor me respondeu em uma só palavra, tudo que estava no meu coração de dúvida. E eu glorifico o nome do Senhor por tudo isso. Eu glorifico o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por mim, por tudo que Ele tem feito para a minha família. Eu glorifico o nome do Senhor. Aleluia, glória, glória, glória. E esse é o meu testemunho de como eu fui da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amém.